Bom, afinal de contas, o que é isso que a gente chama de ciências da religião? Esse é o início de uma série de vídeos que eu vou deixar disponível aqui nesse canal do YouTube, que vão oferecer uma espécie de curso aberto de introdução à ciência da religião, né? Eu ministro essa disciplina na UERN, tenho que gravar algumas aulas, né, para a turma que está ingressando agora na licenciatura em Ciências da Religião, mas ao mesmo tempo em que eu vou manter uma interlocução lá, um certo aprofundamento, tem umas exigências a mais lá, eu vou deixar aqui alguns vídeos, né, mais abertos, mais soft, para você que tem curiosidade aí nessa área que a gente chama de ciência da religião. E para início de conversa, eu vou ter que fazer aqui a aula zero, né? Que é uma aula, assim, que é basicamente aquilo que eu entendo como que o senso comum, aquilo que deveria de ser um conhecimento nem de ensino fundamental e médio, mas um conhecimento que deveria estar aberto a toda a população, né? A respeito do funcionamento da ciência. E de um funcionamento específico dessa ciência em especial, que eu estou chamando aqui de ciência da religião. E aí, esse pressuposto, isso que eu gostaria que fosse senso comum, começa com esse título provocativo aqui, né? Porque tem a ver com isso mesmo, né? Você escuta o som e se incomoda, fala assim, ciência da religião, né? Que diabo é isso, né? Se eu tivesse no Rio Grande do Sul, talvez eu falasse que bicho é esse, né? Ou se eu tivesse em Minas, falava que trem é esse, ou em algumas regiões do Nordeste, né? Até aqui mesmo, né? A gente falava, né? Que danado é isso. Se tivesse no Rio, né? Aí com perdão da palavra, né? Que lá eles usam palavrão de vírgula, né? Falaria que porra é essa, né? Mas eu escolhi aqui, né? Estou em Natal, vou escolher uma expressão muito comum aqui, né? Que diabo é isso, né? Que a gente está chamando de ciência da religião. Para entender isso, a gente tem que entender o que é ciência. Olha só, várias vezes, gente, nós fomos iniciados, nós aprendemos sobre ciência, tendo essa imagem na nossa cabeça. Só que para aprender o que é ciência de fato e como a ciência funciona, a primeira coisa que você vai ter que fazer é pegar essa imagem aqui e fazer isso aqui com ela. Você tem que cortar essa imagem da sua cabeça. Porque senão você não vai entender o que é ciência da religião, mas também você não vai entender o que é ciência alguma. Porque nenhuma ciência funciona assim. Logo, a gente tem que riscar essa imagem. Todas as ciências, e a ciência da religião não escapa a isso, elas mais se parecem com isso aqui. Uma conversa. Uma mesa onde as pessoas se assentam para conversar. É óbvio que algumas pessoas sentam nas cabeceiras, né? É aquilo que a gente chama, dentro das universidades, de clássico, né? É o livro que nunca terminou de dizer aquilo que queria dizer, né? Mas os clássicos são aqueles que estão sentados nas cabeceiras porque ganharam mais poder de fala, mas ganharam pela conversação. E a gente sempre tem que voltar a eles. Mas no limite, gente, ciência da religião é muito menos isso aqui e muito mais isso aqui. E todas as ciências funcionam menos dessa maneira e mais dessa maneira. É óbvio que cada uma dessas pessoas sentadas à mesa tiveram que fazer o seu exercício individual. Elas tiveram, sim, que ir lá trabalhar com seus métodos específicos, fazer o seu esforço individual. Mas isso de nada vale se elas não trouxerem para a mesa para conversar. E não pense você que isso é uma mera metáfora, um recurso didático que eu estou usando. Porque várias vezes e várias ciências começaram assim mesmo. Boa parte, gente, daquilo que a gente entende como sociologia francesa começa numa conversa de Durkheim com o seu sobrinho Marcel Mauss. É na interação entre eles que a sociologia francesa nasce. Num outro veio, né, que é a sociologia alemã, como que ela nasce? Toda sexta-feira, chá das 5 da tarde na casa de Marianne Weber. A Marianne Weber servindo chá para o seu marido, Max Weber, o irmão dele, né, que é o outro Weber lá, que é mais citado pela economia, ou o Trotsky, né, que é o... eu nunca pronuncio direito, né, mas é o amigo do Weber, ou o outro amigo dele, o George Simmel, né, é aquela reunião ali de sexta-feira, às 5 horas da tarde, que fez a sociologia alemã começar. Começou, foi assim mesmo.
Você vem pro lado da ciência e da religião, mais recente aqui, você vai ter o círculo de Eranos, né? Por que dava esse nome, né, de Eranos? Porque para lembrar como que eram as festas gregas, né? Eranos era as festas em que... É uma espécie de happy hour, sabe? Festa americana, que cada um leva uma comida, cada um leva uma coisa e contribui para aquela festa geral. Então, era isso que era o Eranos grego. E aí esse ideal virou também uma reunião própria para pesquisar a religião, assim, que tinha um monte de gente lá. Vanderlei passou no círculo de Eranos, Gustavo Jung, mais quem? Mircea Eliade, vários ali, né, Petazone, né, passaram no círculo de Eranos, que era um lugar na Suíça em que as pessoas se reuniam para conversar sobre religião. Então isso aconteceu em várias ciências, né, essa interação. Quando não há interação, o gênio fica esquecido, que é o caso de Leonardo da Vinci, né, ele vai ser redescoberto depois, quando o coletivo surge que reconhece o trabalho dele. Mas sem esse reconhecimento, sem genialidade, né, precisa-se de um empreendimento coletivo. Até aqui a gente vai bem, né? Se você gravar isso, eu acho que já está de bom tamanho. Riscou essa imagem da sua cabeça e veio para cá, a gente já aprofunda. Só que a gente tem que dar um segundo passo, assim, qual é o poder que a conversação tem? Por que a conversação é tão importante para a ciência? Porque na interação, gente, as palavras ganham novos sentidos. Elas passam a descrever o mundo de maneira diferente. Entende? Uma palavra como, sei lá, conversão, né? A gente entra na reunião que se conversa sobre transporte, talvez eles vão discutir lá na Associação Nacional de Transporte, né, a engenharia de tráfego. Quando a palavra conversão entra lá, todos já querem saber, né, vai ser feita a conversão à direita ou à esquerda, né, que é o tipo de conversão que se faz no trânsito. Agora, quando essa palavra conversão entra na reunião de religião, ela ganha outra conotação, que é a pessoa que mudou de religião. Entende? A mesma palavra ganha outros sentidos e passa a descrever o mundo de uma maneira específica. Outra palavra para servir de exemplo, a palavra destino. Destino, quando a gente está conversando em ciência da religião, tem a ver com finitude. Aquilo que vai acontecer contigo quando você morrer, né? O pós-vida ou aquilo que ia acontecer depois, né? É o seu destino. É o senso de finitude de todos os seres humanos. Agora, quando entra, meu cara, no coletivo de turismo para conversar, a palavra ganha outra conotação. Porque destino, na reunião de turismo, né? Aí você pode colocar a Amptour, né? Associação Nacional de Turismo, ou o Congresso Brasileiro de Turismo, né? O que vai acontecer lá? A palavra destino vai ter a ver com o lugar para o qual o turista vai, na sua viagem. E daí vem palavras derivadas, né? O que acontece, né? O transporte, né? A locomoção do turista dentro da cidade ou daquela região ali em que ele foi visitar, ganha até um nome específico de mobilidade intradestino, que é a mobilidade do turista dentro daquele lugar que ele vai visitar. Perceba, eu já estou num nível aqui de sofisticação terminológica para descrever o mundo. E isso nos ajuda muito. Por quê? Porque o ímpeto da ciência, gente, não é exatamente dizer o que as coisas são, mas aprender o funcionamento delas. E ela faz isso com palavras específicas, com conceitos específicos, que vão operando no meio dessa conversação. Entrar nessa conversa é aprender as palavras específicas para poder descrever o mundo de uma maneira específica. Isso acontece na matemática, isso acontece na física, na biologia, em várias ciências. Vocês vão perceber aqui no meio do curso que eu não trabalho muito com essa divisão entre humanas e naturais, não, que eu acho que isso está muito ruim, né? A gente, como diria o Ludwig Fleck, né, que é o cara que está me inspirando aqui, né? Aqui, ó, esse livro aqui, ó, fica aí a dica de leitura, né? Gênese e desenvolvimento de um fato científico, né? O que acontece? Muitas das vezes, as ciências humanas dão um respeito exagerado às ciências naturais e exatas, né? E isso está vindo, meu cara, de um médico, né? É um médico que está ensinando isso, né? Ficam os cientistas das naturais e exatas acreditando que os fatos variam, mas o pensamento não, e ficam os cientistas humanos ou os filósofos, né, acreditando que o pensamento varia e os fatos não. Ora bola, gente. Ora bolas, né? Pensamentos variam e fatos variam. Está tudo numa ampla variação. E a única chance de nós corrermos atrás da realidade é nessa conversação aqui. Porque é isso aqui que faz acender uma vela no escuro, como diria o Carl Sagan. Ela ilumina tudo? Não ilumina. Mas ela ilumina algumas coisas, como uma lanterna que você acende e aponta.
mantém algumas coisas no breu, a gente nunca sabe da realidade completa. Mas com essa conversação, isso vira um instrumento para jogar luz sobre coisas no mundo que a gente não veria de outro jeito. Isso tem a ver com as palavras que circulam nessa conversação, porque elas ganham novos sentidos, aquilo que a gente chama de conceitos, e isso também ganha um sentido específico aqui. E aí, afinal de contas, o que é uma introdução a uma ciência, seja lá qual for? É pegar você pela mão, você que é aluno, ou você que vai me acompanhar aqui no YouTube, trazer você para perto da mesa e mostrar essas pessoas conversando. É isso que a gente faz numa disciplina de introdução a qualquer ciência. Introdução à educação física, introdução à geografia, introdução às ciências sociais, introdução à filosofia, fundamentos de psicologia, todas essas disciplinas, quando a gente entra na faculdade e paga elas, é o quê? É um professor te pegando pelo braço e te trazendo para ver como é que essa mesa está interagindo entre si. Aí você me pergunta, né, pô, mas eu não vou sentar na mesa? Você vai sentar quando você apresentar seu TCC. Trabalhos de conclusão de curso são para isso. É quando a gente puxa a cadeira e aí a gente testa, vê se você pode sentar à mesa ou não. Né? Se for um TCC bom, aprovado, você senta à mesa. Né? Isso vale para monografias de graduação, dissertações de mestrado, teses de doutorado, não quaisquer, né, procedimentos iniciáticos assim. A gente puxa a cadeira e aí você senta. Agora, enquanto você está na introdução, eu tenho que simplesmente trazer você para perto da mesa e mostrar, olha como essa mesa interage. Né? Se essa abertura ficasse só aqui, já estaria bom, mas eu tenho que fazer um alerta aqui antes de terminar o vídeo, né? Apesar das ciências terem começado assim, elas não estão assim mais. Porque quanto mais gente vai sentando na mesa, mais a gente tem que melhorar os procedimentos de conversa. Então a ciência hoje, ela funciona com base em organizações coletivas. E quais são as 3 principais formas de organização coletiva? São publicações, são instituições e são eventos, porque vai acoplando, meu cara, e cientistas do planeta inteiro, né, de uma região enorme. Então você tem que criar procedimentos de conversa, de melhorar essa conversa. Né? Lá em Germen, a ciência era uma conversação imediata. Agora não, ela é mediada. E mediada pelo quê? Mediada pela organização coletiva, as formas de organização coletiva. Eu vou falar aqui rapidamente. Ó. O que são publicações? As principais publicações são as revistas. Eu não estou falando de Isto É, eu não estou falando de Veja, eu não estou falando nem de Galileu, que são revistas de divulgação da ciência para o público mais amplo. Não. Existem revistas que são específicas para fazerem cientistas lerem cientistas. Essas revistas, elas ganham até um apelido aqui interno nosso, específico, né? Elas são os periódicos. Esses periódicos, eles têm uma certa dificuldade de publicação. Se lá no TCC é um início de dificuldade, porque pega você com seu relatório de pesquisa, né? Você tem que apresentar lá numa banca, aí já não é mais você e um professor. É você, um professor e outros 2. Ou outros 4, né? No caso de tese de doutorado, avaliando se o seu trabalho presta ou não. Já na revista, a revista tem um procedimento de avaliação que é idealmente às cegas. Ele é mais parecido com isso aqui. Aí aquela mesa, ela fica um pouco mais bruta. Um pouco menos abelha, né? Como se diz lá em Goiânia. Ou um pouco mais raiz, um pouco menos Lutera. Desculpa, né? Falei Lutera, né? Mas Nutella, né? Ela fica mais assim. Um pouco mais bruta, que é você, idealmente, querendo que a sua pesquisa seja aceita e os outros colegas colocando dificuldades para você. Para ver se é de fato científico ou não, né? E isso é feito muitas vezes às cegas. Eu não vejo quem está me avaliando e a pessoa que está me avaliando não me vê. Mas como eu sou avaliado por 2, também o avaliador não vê a outra pessoa que está me avaliando. Por isso a gente chama isso de duplo cego. É o sistema ideal para publicação científica. Assim, a gente pega o nosso relatório, né? Submete lá num periódico, né? Que é o mais difícil de ser publicado. E aí traz. E é uma coisa engraçada, gente. Tem muita gente querendo se passar por cientista, como se tivesse sentado aqui na mesa, sem nunca ter passado por esse procedimento aqui. Ganhando o nome de cientista aí, porque aparece em mídia, aparece na política, né? Mas cientista mesmo é a pessoa que se esforça para fazer isso aqui, né? Por quê? Porque há, inclusive, diferenças entre periódicos. Quanto mais os periódicos aumentam em qualidade, mais eles ganham notas. Aqui no Brasil a gente tem o sistema de classificação da CAPES. Vai do A ao C, né? Ali você tem A1, A2, A3, A4,
B1, B2, B3, B4 e tem o C. E tem aqueles periódicos tão ruins que nem são classificados, né? Eles não estão no sistema de classificação. Quando entra, vira C. E à medida em que eles vão melhorando, né, os critérios de cientificidade, né, e tem a ver com os obstáculos à publicação, eles vão melhorando em qualidade e em reconhecimento, né? Basicamente, é isso que acontece com o periódico. Você poderia me perguntar assim, pô, mas publicação, eu ouvi falar que cientista também faz livro. Mas como é que cientista faz livro? O ideal, gente, é esse movimento aqui. A gente faz a pesquisa, pega o relatório, publica num periódico, né, a revista especializada científica, e à medida em que você acumula diferentes relatórios, aí você transforma em livro. Vou dar aqui o exemplo de um livro de um professor meu, que é o Marcelo Camurça, aqui ó, Ciências Sociais e Ciências da Religião. É um livro que vai ajudar a gente até no curso aqui, mas esse livro aqui, eu quero que vocês captem agora a forma, né? São vários artigos que ele publicou ao longo da carreira, que num determinado momento ele uniu e transformou nesse livro com uma linguagem um pouco mais fácil, né? E aí os livros, eles ganham uma circulação para além da ciência. Geralmente a gente tem que fazer a adaptação ali, não é a mesma linguagem de periódico que a gente deveria usar no livro, né? Mas transformar o livro num instrumento para que a comunidade em geral, até extra-científica, entendesse as nossas pesquisas. Esse é o primeiro instrumento aqui de organização coletiva da ciência, mas como eu falei, não é o único, porque se você observar bem, aquelas revistas, elas são fomentadas por alguém, elas são mantidas por instituições. E aqui existem dois tipos de instituição, né, que a gente tem que captar legal aqui para entender a organização moderna da ciência. Umas é a universidade, né? As universidades geralmente são as mantenedoras dos periódicos, né? É o fato geral. Só que a universidade não cuida só de ciência. A universidade cuida de três coisas. Toda a universidade cuida também de ensino, cuida de pesquisa e cuida de extensão, né? Então, o que acontece? A universidade cuida de pesquisa, cuida de ciência, também cuida. Mas ela também tem que garantir o ensino, que é a formação das profissões, um pouco do que eu faço lá na UERN, né? E estou fazendo lá, dando aula para os meus alunos, mas ela também tem que garantir braços de extensão. São as empresas que são formadas a partir daquilo que é produzido na universidade, são cursos livres, né, como esse que eu estou disponibilizando aqui no YouTube, são publicações, os próprios livros, né, de circulação mais geral, eventos artísticos, né, que é a manutenção em questões de música, arte, teatro, esses braços extensionistas das ciências, né, os pareceres que são dados às vezes em resoluções de políticas públicas ou até para sei lá, né, deputados e parlamentares em geral, né? Tudo isso é o braço da extensão da universidade. Então a universidade não cuida só de ciência, ela cuida dessas três coisas, embora ela também cuide de ciência. Agora, existe um outro tipo de instituição. Existem as instituições propriamente científicas. E o que elas são? Elas são agregados de cientistas. Elas reúnem os cientistas em sociedades. Aí você vai ter as sociedades, os círculos, né, como eu chamei aqui o círculo de Eranos, né, lá na Suíça, ou os núcleos de pesquisa, né, vinculados aí ao CNPq. E há também, né, as associações. Eu já citei lá na mesa, lá, né, a Associação Nacional de Turismo, a Associação Nacional de Transporte. A gente também tem as nossas associações especializadas em religião, né? Então, esses aglomerados, elas são as instituições que podem até fomentar algum periódico, né? Mas basicamente é nas instituições que surgem os eventos. Que aí eles tentam trazer de volta aquela interação lá do início, que é aquela conversa lá, embora fracionada, né? Porque não dá mais para fazer a ampla conversação, a não ser por palestras enormes, né? Geralmente o que a gente faz é grupos de trabalho, grupos menores, com 10, 20, no máximo 30 pessoas, que se reúnem ali para poder discutir sobre determinado assunto. É nesses eventos que a gente fala das nossas pesquisas, faz aquilo que a gente chama lá de comunicação. Fazer uma comunicação num evento é exatamente pegar a nossa pesquisa, que ainda está em processo, talvez ainda nem chegou a ser livre, ou às vezes a nem chegar em periódico, mas submeter aos nossos pares para ver o que eles estão achando, né? E aí a gente comunica, né, essa pesquisa nos eventos. Se você tiver isso em mente, você entende qualquer ciência, gente. Você tem que entender que a ciência é uma ampla conversação e que ela funciona à base de publicação, à base de instituições específicas e à base de eventos. Se você entender isso, você entende o que é isso que a gente chama de ciência da religião. Ora, bolas, são as instâncias científicas
dedicadas à religião. São as publicações, que são especificamente voltadas para a religião, são as instituições especialmente voltadas para a pesquisa de religiões, e são os eventos, onde cientistas das religiões se reúnem para poder conversar sobre o que fazem. Aprendendo isso, você entende essa conversa, né? Tenha sempre na sua mente essa imagem de um coletivo. Assim você vai entender coisas a respeito de quaisquer ciências, né? E, especialmente para a ciência da religião, você vai precisar de gravar isso aqui. Quando a gente começar o curso de fato, aí você vai entender como que essa imagem vai ajudar você, didaticamente, a entender tudo aquilo que se escreve em matéria de ciência da religião. Você gostou dessa abertura? Se interessou no curso? Passa para algum amigo, para alguma amiga, né? Manda o vídeo para frente. Me ajuda nisso, trazer mais gente para o canal, para a gente conversar sobre essa coisa tão importante que é a ciência e que muitas vezes ninguém entende, né? E aí não sabe nem para que a gente financia isso, né? Se você participar disso comigo, você pode trazer mais pessoas para uma intelectualidade melhor, né? Para aprender um pouco mais sobre as religiões, ou um pouco diferente, né? Que seria o conhecimento acadêmico sobre religiões. Conto com você para me ajudar nisso. E a quem é meu aluno, se prepare, porque esse é só o princípio das dores. Tem muita coisa para a gente trabalhar, né? Inclusive se perguntar aí, né? O que é religião, né? Para a ciência da religião, que é o assunto da primeira aula, né? Se você gostou, participe aí, me acompanhe, que a gente vai conversar sobre isso. Até mais!